E você, Felipe, que você acompanha dessa situação aí? Até se você puder já emendar também, falando com relação ao principal, acredito que uma das grandes problemas aí dessa classe aí, que é o preço dos combustíveis. Emendar aí por que os combustíveis estão tão caros e se há perspectiva de diminuição do preço aí nos próximos meses. Excelente pergunta, Solon. Por que o combustível no Brasil é caro, né? Por mais que pareça, não é uma pergunta assim, tão simples que você consegue responder a política de preços da Petrobras, é só a questão do ICMS. Na verdade, é um somatório de coisas, né? Hoje, o principal impacto que está causando o combustível ficar caro é o preço do dólar. Né? Por quê? Porque o petróleo, ela é uma commodity internacional que ela, assim, não existe uma competição local, né? Existe uma competição em nível internacional pela formação de preços. Então, se você, por exemplo, tem uma padaria, você não vê quanto é que um padeiro está vendendo pão na Europa para você fazer o preço do seu pão aqui, porque você não está competindo com o pão que vem da Europa. Não existe logística para isso. Né? Mas com o petróleo existe. Então, hoje, o que é que se soma a esse problema do dólar estar alto? É que nós entramos num rally de commodities, que o preço do petróleo disparou, e além do dólar estar caro, o preço do barril em dólar também está caro. Então, foram as duas coisas subindo ao mesmo tempo, né? E isso faz com que o preço do petróleo em real suba ainda mais rápido. E aí a gente tem o que junta todos esses problemas, que é a política de preços, que repassa esse preço de forma integral e de uma forma muito rápida para o consumidor. Né? E mesmo com Collor, com Fernando Henrique, ou seja, governos de cunho mais voltado para o livre mercado, né, para uma política de menos intervenção estatal, a Petrobras ela não repassava os reajustes de uma maneira tão rápida. Né? Ela reduzia essa volatilidade, repassando os preços de uma maneira mais gradual. Quando é que isso muda? Né? A partir do governo Temer, em 2016, na gestão de Pedro Parente, ele começa a fazer um reajuste diário. Então, ele olha quanto é que está se especulando na bolsa do valor do petróleo e usa esse valor do petróleo, né, como custo de oportunidade e dá o preço por aí. Mas a gente tem que observar que o petróleo ele é uma commodity, mas ela é uma commodity que tem um valor geopolítico muito grande. Né? O preço dele não é definido no livre mercado, com uma competição em condições iguais entre diversos players. Né? Ele é definido por um oligopólio chamado OPEP, né? Que quando o preço do barril cai muito, os caras fecham a torneira e o preço explode. Então, os países que têm o petróleo como sendo... tem no petróleo sua autossuficiência, eles costumam tratar de uma forma diferente, né, a precificação interna. Então, essa questão do preço da gasolina já vinha incomodando muito ali em fevereiro, né, no começo desse ano, e eu fiz um artigo, eu recomendo que vocês leiam depois no We Coletivo, né, o título é Por que eu li o esse artigo. petróleo Inclusive eu vou colocar na descrição aqui do vídeo depois para a galera ver. Beleza. Mas assim, se vocês colocarem no Google também, quem não tiver, quem estiver vendo ao vivo, se você colocar o I coletivo, combustível no Brasil é caro, já deve aparecer lá primeiro o artigo que eu coloquei, mostrando justamente a variação das margens, né? Do preço na refinaria e do preço na bomba. Né? E você vê que o principal gatilho de aumentar esses preços é o preço repassado pela Petrobras na refinaria. Isso é fato. Não tem como brigar com os fatos. Né? A empresa fala que o ICMS é responsável por parte dessa alta, isso é verdade, tá? Porque o ICMS é cobrado sobre o valor final do produto. Então, digamos que o ICMS seja 10%. Se a refinaria está cobrando R$2, a grosso modo, tá? Ele vai botar 10%, então vai ficar 2,20. Se a refinaria está cobrando R$4, ele vai botar 10%, vai ficar 4,40. Né? Então,
Antes era 20 centavos de imposto, agora passa a ser 40 centavos. Mas percebam, não é o aumento de imposto que gera o aumento de preço. É o aumento de preço que gera também mais um aumento de imposto. Mas esse aumento de imposto é marginal. Ele não... O valor nominal do imposto, né? Não a alíquota. Isso, a alíquota mantém a mesma. Então, o gasolina saiu de 4 para 7 reais, esse 3 reais não foi 3 reais de imposto que aumentou. Se aumentou, sei lá, 2 reais para aumentar R$1 de imposto, tem que ter aumentado uns 3 reais de combustível, que o ICMS seja de 30%. A média, né? Tem alguns estados que são mais, outros estados são menos. Então, a fonte do aumento são essas duas métricas. Dólar disparado, né? O que mostra o que é responsabilidade unicamente do governo Bolsonaro, porque vamos lembrar que da última vez que a gente teve um rally de commodities, que as commodities dispararam, o preço do petróleo, o preço do minério disparou, a gente teve uma grande valorização do real, que foi ali para casa, o câmbio na casa dos R$2. E hoje aconteceu o contrário. Por quê? Porque ninguém acredita nesse governo. Só quem acredita nesse governo são os liberalminions brasileiros. Porque mesmo os estrangeiros não acreditam. Tanto é que tiraram dinheiro do Brasil em 2019, quando não tinha pandemia. Tiraram dinheiro do Brasil em 2020 e estão tirando em 2021. Então, ninguém acredita nesse governo. E a forma mais simples de abaixar o preço da gasolina é tirando o Bolsonaro. Porque quando ele sair, a gente vai ter uma macroeconomia um pouco melhor, tá? Porque vai diminuir o risco do Brasil. Mas isso não é o suficiente. Sendo que aí, a gente tem que discutir, a gente vai ter a oportunidade de fazer isso um pouco mais à frente, mas a gente tem que pensar o que é que a gente quer como nação. A gente quer uma Petrobras que faça os interesses da população brasileira, ou uma Petrobras que faça os interesses dos acionistas, que minoritários na prática, né? O governo brasileiro tem 37% das ações que dão lucro, né? Porque dessas 30 tem uma separação, uma parte das ações só dão direito a lucro e outras dão direito a voto. Então, o governo brasileiro tem mais de 50% do que dá direito a voto, mas não tem mais de 50% total. Então, a cada R$100 que a Petrobras lucra, 37 mais ou menos vai para o povo brasileiro. Então, a gente tem que saber também. A gente quer diminuir, por exemplo, diminuir o preço da gasolina, né? E o país arrecadar menos também em termos de dividendos, né? E aí esses dividendos estão sendo gastos aonde, né? Hoje estão sendo gastos para amortizar a dívida. Então, assim, a gente tem que ver o que é que, como nação, como projeto de país, o que é que a gente tem. Tá? E não impede nada em relação a ser 100% estatal ou ser economia mista, porque quando o acionista, por exemplo, eu tenho a ação da Petrobras, quando o acionista entra, investe e coloca seu dinheiro ali, ele está ciente dos riscos. Eu estou ciente que o governo, por exemplo, se Ciro ganhar, ele vai implementar uma política de preços diferente, que vai ter o custo de produção, que hoje a Petrobras, o break-even é cerca de $35 o barril, tá? Já contando com todos os investimentos, amortização de dívida, tudo. Tá? Com $35 o barril, 30, 40, tem que ver o último dado que a companhia divulgou, isso é um dado público, tá? Ela consegue já pagar todo o seu custo de capital. Ou seja, pagar todo o custo de produção e pagar todo o custo que se pega, né, de juro com o banco e de retorno aos acionistas. A gente está vendendo hoje a $75 o petróleo. Agora, é isso que a gente quer, né? Só para contextualizar para quem não entende os jargões, o break-even point seria o ponto de equilíbrio. É quando é o ponto da partida ali já não tem mais prejuízo. Daquele ponto, a partir de $35 o barril, a partir desse preço já é lucro para a Petrobras, é isso? Isso, não só lucro, ela paga o custo de capital. Então, por exemplo, eu não posso dizer exatamente o número porque é uma informação interna, mas digamos que a empresa ela tem por exemplo, ela pega R$100, né, para investir e ela não pode só receber os R$100. Ela tem que receber os R$100 mais um lucro.
né? E esses R$100, uma parte desses R$100 ela pega com bancos. Então, digamos, desses R$100 ela pega R$40 com bancos e ela tem uma taxa de juros definida, né? De, sei lá, 5%. Então, ela pegou sei lá, pegou 40, desses 100, pegou R$40 com banco e tem 5% de taxa de juros. Então, ele não vai pagar isso só 40, ele vai pagar 40 mais 5%, vai dar 42. Né? Então, ele tem 42 aqui para pagar. E esses outros 60, ele pega dos acionistas, que sou eu, por exemplo, né? É quem todo mundo tem ação, grandes investidores internacionais, grandes fundos de pensão. E aí, o acionista, ele demanda para investir, como ele vai ter um pouco mais de risco, ele demanda um nível de retorno um pouco maior. Né? Então, pode ser 6%, 7%, 20%, enfim. A empresa vai definir ali um valor. E aí ela faz uma média disso e vê qual é o meu percentual de retorno para eu conseguir pagar o meu custo de capital. Então, a Petrobras vai dizer lá, X%, digamos que seja 20%, tá? Chutando o número aqui. Então, se ela investe R$100, ela vai querer tirar 120. O break-even é quando ela chega nesse 120. Então, não é quando ela só paga o custo. $35 não é só pagar o custo. É pagar o custo e dar o retorno mínimo para se pagar o custo de capital. Ou seja, com esse valor, o acionista tem retorno, o banco é pago, a dívida é paga, tá? E tudo isso, e a empresa continua rodando, continua fazendo seus investimentos.